Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Se inferno significa sepultura, para onde eu vou? Para onde você vai? Não é? Sabemos que inferno e esse Satanás da religião são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso. Sabemos que o ser diabo nunca existiu, que diabo sempre foi um opositor, foi a lei, foi o pecado, nunca foi um ser espiritual. Mas o diabo e o inferno são as duas maiores fontes de renda do sistema religioso. Inferno sempre significou e significa sepultura. Sabemos que, quando Jesus falou do inferno, ele se referiu ao Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. É importante que a gente esteja sempre repetindo isso, porque tem pessoas novas entrando no canal, não é verdade? Eu passei 14 anos, toda semana eu ouvia Malaquias 3:10. Toda semana eu escutava isso, não é? Então é importante que a gente repita isso, porque sempre tem pessoas novas entrando no canal e que estão assistindo uma mensagem da graça pela primeira vez. Então sabemos que inferno sempre significou e significa sepultura, e que Jesus se referia a um lixão, a um crematório que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Hoje, esse lixão, esse crematório é um ponto turístico de Israel. Então esse Geena é o mesmo lago de fogo que João fala no Apocalipse. Nesse Geena que Jesus falou, nesse lixão, nesse crematório, jogava-se enxofre, pessoas mortas, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Perceba também que o apóstolo Paulo, em nenhum momento sai da boca de Paulo o nome inferno. Se você ver alguma tradução, Paulo falando de inferno em Filipenses, se você ler o contexto, ele está se referindo ao lugar dos mortos, à sepultura, ao Sheol, ao Hades. Então o título da mensagem é esse. Se inferno significa sepultura, para onde eu vou? Para onde você vai? É comum eu receber mensagens, perguntas desse tipo aqui nos comentários. Júlio, e a pessoa que mata, que rouba e faz tanta crueldade, o que acontece com ela? O que vai acontecer com ela? Tem uma passagem que fala com relação aos dois bandidos da cruz, né? Eles cometeram crimes hediondos. E aquelas pessoas na época, quando cometiam crimes hediondos, eles eram condenados à morte e morte de cruz. Eu imagino que aquele bandido da cruz, um deles, matou, roubou, estuprou. Perceba que no texto, ele em momento nenhum se arrepende. E Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Aquele episódio da cruz deixou claro ali a existência, na época, das duas sementes. O justo e o ímpio. O joio e o trigo. Não é? Um tinha espírito. E esse eleito aí que Jesus disse, estarás comigo no paraíso, ele tinha espírito. E o espírito, ele volta para Deus. Condenação, salvação na Bíblia nunca é do espírito. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Salvação na Bíblia sempre foi e é salvação da mente. Antes do ano 70, havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. E hoje, quando um eleito, um filho da livre, entende o evangelho da graça, ele é salvo. Salvo de quê? Da religião. Mas nunca ele coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. Existem aqueles filhos da livre e os filhos da escrava. Todos são eleitos. Paulo disse em Gálatas 4:31, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glória a Deus por isso. Então é comum a pessoa perguntar, Júlio, e a pessoa que mata, que rouba, que estupra e faz tanta crueldade, o que acontece com ela? A gente vai entender isso um pouco nessa mensagem. Então esse bandido da cruz, em momento nenhum ele se arrependeu.
E Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Ele era um eleito, ele possuía espírito. Então o espírito sempre existiu. Ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 12:14. A carne e o sangue vira pó, vai para a sepultura, para o inferno, e o espírito volta, retorna para Deus. Perceba que a palavra diz que o espírito volta, Eclesiastes 12:7. Se diz que volta, retorna, é porque esse espírito já esteve lá. Não diz que vai, que volta. E Filipenses 3:21 diz que receberemos um novo corpo glorioso igual ao dele. Olha só, se o inferno significa sepultura, para onde os homossexuais vão? Para onde eu vou? Para onde você vai? Para onde os homossexuais vão? Se inferno significa sepultura. Se inferno significa sepultura, para onde os assassinos vão? Se inferno significa sepultura, para onde os políticos corruptos vão? Te vê aí exemplos de políticos que morrem de velhice, uma qualidade de vida excelente, ricos, milionários, alguns deles aí desviando merenda de crianças, não é? Superfaturando respiradores, e eles muitos morrem de velhice, prósperos. Para onde vão esses políticos corruptos? Se inferno significa sepultura, para onde os ateus vão? Tenho falado aqui que o ateísmo é uma das maiores manifestações de Deus. Como é que o camarada se olha no espelho e diz que Deus não existe? É Deus puro na vida dele. É um eleito, um abençoado, um espírito perfeito. Né? Os planos de Deus não estão condicionados àquilo que a gente faz ou a gente pensa. É um eleito, é um abençoado. Deus não é a favor da unanimidade. Unanimidade, tudo é dele. Essa variedade de religiões, de etnias, maneira de pensar, maneira de agir, temperamento, tudo é de Deus. Se inferno significa sepultura, para onde os terroristas vão? A gente vai entender isso nessa mensagem, porque temos a certeza absoluta que inferno significa sepultura. E essas pessoas que praticam a maldade, a crueldade, para onde essas pessoas vão? Se inferno significa sepultura. Olha só o que Paulo diz em Romanos 8:1. Paulo está falando ali para os romanos, para os judeus. Né? Todo o ministério de Paulo foi debaixo do pecado, porque pecado sempre foi transgressão de lei. Só que os judeus, durante todo o ministério de Paulo, praticavam o judaísmo. Por quê? Porque o templo de Jerusalém estava de pé. Então todo o ministério de Paulo foi debaixo da lei. Embora Romanos 10:4 diz que o fim da lei é Cristo. Mas os judeus ali, eles continuaram na prática da lei. Por quê? Porque o templo em Jerusalém estava de pé, sendo destruído por Tito, o anticristo. Porque João disse que o anticristo está no mundo. Então o anticristo foi Tito e a besta do Apocalipse foi Nero. Eu tenho mensagens que eu falo sobre isso. Então Paulo está dizendo ali os Romanos 8:1, o que é que ele diz? Portanto, agora. O sistema religioso traz para o futuro, né? Agora, olha só, essa palavra aí está no presente. Agora, da cruz para cá, Paulo está falando. Portanto, meus irmãos, agora, nenhuma condenação há. Nenhuma são quantas? Esse versículo não é para nós gentios remanescentes. Foi para a época. Então Paulo está dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente vai entender isso. Olha só, Gálatas 6:7 é muito comum as pessoas, tudo que acontece de ruim, é comum a gente ouvir, Júlio, o que o homem plantar, ele vai colher. Gálatas 6:7, que diz assim, Paulo, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semear, plantar, isso também ceifará, ele vai colher. Esse versículo não tem absolutamente nada a ver com os dias de hoje,
e não tem absolutamente nada com relação à punição de Deus. Isso foi com relação ao ministério da época. Então aqueles que andavam segundo a carne geravam o quê? Prostituição da carne, prazeres da carne. E aqueles que andavam segundo o Espírito produzia coisas do Espírito. Ou seja, quando Paulo fala aqui em Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O entendimento é de Deus. E essas pessoas que Deus dá o entendimento, elas andam em espírito. E aquelas pessoas que Deus não dá o entendimento, elas andam segundo a carne. A carne e o espírito, ambos fazem a vontade de Deus. Paulo não teve esse entendimento, tanto é que ele disse que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra Deus, contra a carne, e os dois se opõem um ao outro. Mas os dois estão fazendo a vontade de Deus. Por isso que quando Paulo diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que entenderam a palavra na época, eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, eu costumo dizer, quando a pessoa me faz essa pergunta, que eu abordei agora há pouco, que um eleito de Deus, quando ele entende a palavra, ele não tem prazer nessas coisas. Lembrando que essas coisas são de Deus. Ok? Então, Gálatas 6,7 é comum. As pessoas, eita, o que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que acontece de ruim, ele está fazendo porque ele plantou, ele está colhendo. Se eu morrer por um acidente, alguma enfermidade, não vai faltar pessoas dizer que foi castigo de Deus, né? Principalmente os filhos da escrava, vários pastores, né? Que a gente combate esse sistema religioso. E eu pergunto, quer dizer que a morte é castigo de Deus? Quando uma criança morre, ela está sendo castigada? Quando um pai de família morre, ele está sendo castigado? Aqueles 10 atletas do Flamengo que morreram foram castigados por Deus? Aquelas 10 mães que enterraram seus filhos foram castigadas por Deus? As pessoas que morreram na barragem Brumadinho foram castigadas por Deus? Os atletas ali da Chapecoense foram castigados por Deus? Você não percebe que esse versículo não tem absolutamente nada a ver conosco e nem com relação a isso que as pessoas pensam? Que isso aí está se referindo ao ministério da época. O que é que os políticos corruptos, muitos deles aí estão colhendo? Absolutamente nada. Então a morte não é um castigo de Deus, muito pelo contrário. Paulo disse que o viver é Cristo e morrer é o quê? Lucro. Paulo disse, se vivemos para Cristo pensando neste mundo aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Então essa passagem de Gálatas 6,7 não tem nada a ver conosco. Tem um sistema religioso, é comum dizer que quando a pessoa faz alguma coisa de errado é castigo de Deus. Isso é uma heresia, é um feitiço, né? São filhos da escrava. Se eu pudesse bloquear os filhos da escrava nesse canal aqui, Acorda Povo de Deus, eu bloqueava. A gente não sabe quem são os filhos da escrava, né? Mas esse canal Acorda Povo de Deus, ele não foi feito para os filhos da escrava. Porque os filhos da escrava, se eles são de fato filhos da escrava, eles nunca vão entender a graça. E isso é da vontade de Deus. São eleitos, são abençoados, são espíritos perfeitos. Mas Deus decidiu não dar um entendimento a eles. Se eu pudesse, eu bloqueava todos os filhos da escrava. Porque se Deus decidiu não dar um entendimento, quem somos nós? Quem sou eu? Esse canal foi feito para os filhos gerados da livre, que muitos deles estão na escravidão. Mas quando eles ouvem uma mensagem da graça, eles dão glória a Deus. Um dia desse eu ouvi uma matéria aí de um abençoado aí do sistema religioso fazendo um comentário sobre aquele artista Paul Walker de Velozes e Furiosos, né? Um filme aí americano, que o ator, um louro, um galego, um cara abençoado, casado, tinha uma filha, deixou uma filha, e ele morreu num acidente de carro. Ele bateu no poste, o carro pegou fogo e ele morreu. E foi castigo de Deus?
Porque esse mesmo pastor que comentou isso, ele disse que viu uma peça, olha o feitiço da religião, ele viu uma peça onde um ator fez o papel de Satanás na peça. O cara é ator, então ele poderia ter feito o papel de Jesus, de Judas, e ele foi escolhido pelo autor para fazer o papel do Satanás. Então teve vários personagens ali, um fazendo de Jesus, era uma peça teatral bíblica, então fazia Caifás, Jesus, Judas, Maria e o Satanás, né? Esse ser mitológico criado pela religião. E esse ator que fez o papel de Satanás, ele à noite bateu com o carro pegou fogo e ele morreu. Logo, né, os feiticeiros, os bruxos do sistema religioso, logo disseram, isso foi castigo de Deus, porque aquilo que o homem plantar, ele vai colher, se baseando em Gálatas 6:7. Quer dizer que ele foi castigado porque ele fez o papel de Satanás numa peça teatral? E Paul Walker, que estava ali na sua área, no seu momento de lazer, um ator, bem casado, pai de família, rico, não é? Novo, o camarada morreu novo, bateu com um carro e pegou fogo. Foi castigo de Deus? Repito, o que foi que aqueles 10 atletas do Flamengo fizeram para merecer aquilo ali? Tudo isso é o tempo do Espírito. E a maneira como o Espírito vai ser arrebatado é Deus que decide. Pode ser um acidente, pode ser uma bala, pode ser uma doença, pode ser uma queda de avião. É Deus que escreve. Então todos esses, tanto esse ator como o ator americano, tudo isso estava no script de Deus. É o tempo do Espírito que ele usa da maneira que ele quiser para arrebatar o Espírito. Então Gálatas 6:7 está falando com relação ao ministério da época, que aquilo que o homem plantar, ele vai colher com relação ao ministério. Olha só o que diz Atos 2:41, eu tenho falado sobre isso aqui. De sorte que foram batizados, entenderam, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, em Atos 2, do Pentecostes, ali naquele momento, naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O sistema pega isso aí para dizer, vamos ganhar almas para Jesus. Isso é uma heresia, né? Um Jesusinho, né? Que precisa de mim e você para ganhar almas para ele. O sistema religioso não entende que essas 3.000 almas foram salvas da grande tribulação do ano 70. Agora veja só, eu imagino que quando Pedro pregou isso, porque esse evangelho que foi pregado por Pedro, nessa época não existia Paulo ainda, Paulo não tinha sido levantado. Então olha só, Gálatas 2:7, Paulo diz, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então que evangelho foi esse que Pedro pregou para os judeus? O evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Senhor, era o Messias a quem os profetas profetizaram. Eu creio que nesse momento que Lucas está narrando aí, Pedro, quando pregou esse evangelho da circuncisão, eu imagino que tinha ali mais de 20.000 judeus. E desses 20.000, 3.000 entenderam. Pedro, nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. E esses 3.000 judeus, eles morreram antes da grande tribulação, porque eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. E a maioria dos judeus, eles não creram na pregação de Pedro. Então eles foram condenados a passar o quê? Pela grande tribulação. Porque o próprio Jesus disse, eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram. Então a maioria foi condenada. Condenada a quê? A grande tribulação do ano 70. A gente vai entender isso nessa mensagem. Então 3.000 almas entenderam, nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que esse evangelho que Pedro pregou aqui foi o evangelho da circuncisão. Nessa época Paulo não tinha sido levantado ainda, né? Então Gálatas 2:7 ele diz, o evangelho da incircuncisão foi dado a mim, a Paulo e a Pedro,
que era a coluna do evangelho da circuncisão para pregar para as 12 tribos de Israel, era Pedro, João e Tiago. E Pedro, ó, como a Pedro, o da circuncisão. É o mesmo versículo que Marcos escreve ali, com relação ao livro histórico, né? Sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. E Marcos escreveu a palavra de Jesus aqui, dizendo, Jesus dizendo, e disse, ide por todo o mundo. Sabemos que esse mundo é um mundo habitável da época, o mundo de Israel. Pregai o evangelho a toda criatura. Ora, que evangelho? De Paulo? Não, Paulo não tinha sido levantado. Paulo nessa época aí matava aqueles que seguiam a Cristo. Então pregai o evangelho. Que evangelho? Que foi dado a Pedro. O evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus Cristo era o Senhor. Então, ide por todo o mundo de Israel, países circunvizinhos, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer com R no final significa entendimento, e for batizado, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. Mas quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação do ano 70. Por isso que Pedro pregou aí em Atos 2 e 3.000 judeus creram e foram salvos da grande tribulação. Isso é maravilhoso, né? Então perceba aí, ó, quem crê e for batizado. Esse batismo, Efésios 5:26, diz que é pelo lavar da água mediante a palavra. Não é? Romanos 6:3 e 6, Paulo diz que o batismo foi na cruz e que o velho homem ficou na cruz. Então nós que já nascemos muitos anos depois da cruz, já nascemos batizados e novas criaturas. Agora, quando nós entendemos a graça, nós somos batizados pelo entendimento e temos as nossas mentes salvas. Esses dias aí eu recebi uma mensagem, é comum, né? Mateus 7, 13 e 14. Eu pregava muito isso, eu falava muito, né? Largue a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, e estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Isso é uma heresia do sistema religioso, né? Você vê que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. Eu tenho uma mensagem que eu falo sobre 3 pregadores do sistema religioso. Paulo Júnior, Nicodemos, tio Nicodemos, e o Hernandes. São os 3 de uma linha de pensamento só. O Paulo Júnior, a mensagem que eu tenho é um insano Paulo Júnior. Aquele homem, quando você olha para o semblante dele, dá a impressão que ele está há 5 anos que ele não dorme. Né, o semblante dele. Mas ele tem um lado canguloso, né, que ele prega medo e terror, mas também ele lança livros e ele bota milhões no bolso com a venda dos exemplares dele, dos livros dele. Então esse abençoado, ele diz o seguinte, que 10% da população mundial é evangélica. Ou seja, 90% vai para o inferno. Esse inferno que ele prega aí, né, que é a fonte de renda dele. Mas não é 90% vai para o inferno, não. Por quê? Porque 10% dos evangélicos, a metade é que vai para o céu. Ou seja, 5% mais 90%, 95% da população vai queimar nesse inferno pregado pelo sistema religioso. Ou seja, é um perturbado religioso. O título da mensagem é Paulo Júnior, um insano Paulo Júnior. Então ele se baseia muito nesse versículo aí. Essa semana, coincidentemente, eu recebi de um abençoado aí do sistema, Mateus 7, 13 e 14. E eu coloquei aqui o 13, 14 e o 15, porque o 15 responde, né? Então olha só, o 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então você está vendo aí que a maioria vai para, segundo o entendimento dos pastores do sistema, vai para a perdição, e eles entendem que é o inferno. E poucos é que estão salvos, poucos vão para o céu. É exatamente o raciocínio
desse cão guloso aí, desse insano Paulo Júnior, que ele diz que 90% vai para o inferno, e a metade dos 10% são evangélicos do planeta Terra, e a metade vai para o inferno, ou seja, 95% vai para o inferno, e 5% estão salvos, ou seja, 5% é a porta estreita e caminho apertado, e 95% é a porta larga que leva à perdição. Só que essa passagem de Mateus, isso não é um livro profético. Mateus, Marcos, Lucas e João, repito, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Então não existe nenhuma profecia aí. Então a palavra está dizendo aí, entrai pela porta estreita. Essa porta estreita é o entendimento. Porque larga é a porta, ou seja, a falta de entendimento, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, à condenação do ano 70. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, você viu aí que, e muitos são os que entram por ela. Ou seja, a maioria do povo de Deus, dos eleitos, eles foram condenados à grande tribulação. Por isso que Jesus disse, eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram. Lembrando que os que entenderam, fizeram a vontade de Deus. E os que não entenderam, essa grande tribulação, tudo isso estava no script de Deus. Mas o texto é claro que diz que a minoria foi salva da grande tribulação. E a maioria foi condenada. É exatamente isso que diz Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Ou seja, porque passa menos pessoas, menos gente, menos eleitos. É apertado. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. A grande tribulação do ano 70. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontram. Por isso que Pedro, quando pregou em Pentecostes, em Atos 2,41, 3.000 judeus entenderam. Por isso que eu acredito que nessa multidão aqui havia mais de 20.000, porque a minoria entendeu. Viu aí que a minoria entrou pela porta estreita? Ou seja, eles morreram antes da grande tribulação e eles não passaram pela grande tribulação. Né? Porque Paulo mandou uma mensagem para Timóteo dizendo que eles já estavam passando ali os últimos dias de Israel. Então tudo que acontece de ruim no sistema religioso, estamos nos últimos dias. Se essa frase estamos nos últimos dias também é uma grande fonte de renda do sistema religioso. Paulo mandou uma carta para Timóteo que eles já estavam vivendo ali os últimos dias e a grande tribulação, uma tribulação que nunca existiu e que nunca haverá, foi a grande tribulação do ano 70, quando aconteceu ali a parúzia, que foi o que? A ressurreição dos mortos, a volta simbólica de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém, ele vindo nas nuvens, trazendo juízo, né? Mateus 15, 24 diz que ele veio apenas para Israel. E Apocalipse 14, 7 diz, é chegado o seu juízo. Que seu juízo? De Israel. Ele veio para Israel e voltou como juiz de Israel. A volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém. Ele vindo nas nuvens, trazendo juízo, e todo olho verá. Que olhos? Os judeus, o povo dele, os eleitos, que não entenderam que ele era o Messias. Que o matou, que o rejeitou, que o crucificou. Viram a volta de Jesus, que foi a destruição de Jerusalém. Então o tema da mensagem hoje, com relação a isso, se inferno realmente significa sepultura, para onde nós vamos? Existe um lugar diferente se inferno realmente é sepultura? Para onde é que vai eu, você, o assassino, os ateus, os homossexuais, os políticos corruptos, os terroristas? Para onde? Todo ser humano vai para a sepultura, para o inferno. Eu tenho uma frase que diz, todos nós iremos para o inferno e nenhum de nós vai para o céu. Porque Júlio é o nome da carne.
Agora, o espírito que está em mim, ele é intacto e sem gênero, e ele tem um nome único. E ele não é do sexo masculino nem feminino, ele é sem gênero. Esse espírito sempre existiu, ele veio, participou de carne e sangue, está lá em Hebreus 12,14. O espírito volta para Deus. Então quem é que volta para o céu? É o espírito. Mas Júlio, João, Alexandre, Tiago, Marlene, tudo isso vai para a sepultura. Por isso que todos nós, os nossos nomes, nossas pessoas, nossa matéria, todos nós vamos para a sepultura. Se vamos para a sepultura, nenhum de nós vai para o céu, porque quem volta para o céu é o Espírito. Ele veio, participou de carne e sangue, e ele volta, ele retorna, desta vez com um novo corpo glorioso igual ao dele. Não há mais ressurreição, né? A ressurreição foi no ano 70, onde os espíritos dormiam. No ano 70 houve a ressurreição. Então, depois do ano 70, quando um eleito morre, imediatamente o espírito volta para Deus. Então, para onde é que vai todas essas pessoas? Todas essas pessoas, todo ser humano vai para a sepultura. Porque nenhuma condenação há. Quando Paulo fala isso, está se referindo à grande tribulação do ano 70. Lembrando que o bem e o mal pertencem a Deus. Está lá em Isaías 45, 7. Tudo é dele. Tudo está no script dele. Eu tenho defendendo isso porque o que é trágico, o que é estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Deus não é humano. Então, além de trazerem Deus como ser humano, eles anulam a soberania de Deus, e a gente está vendo aí na própria graça, né? A graça já virou uma religião, tem de tudo na graça. Tudo que você imaginar já existe na graça. Né? Tem pessoas aí dizendo que Deus é soberano no mundo espiritual, mas no mundo físico não é. Tem pregadores da graça aí dizendo que a alma vai ser preservada. Isso é uma heresia, né? Preservação da alma é aqui na terra, não faz nenhum sentido o espírito ir levar a lembrança. Não faz nenhum sentido. Então essa mensagem aqui de Mateus 7, 13 e 14, olha só, eu botei o 15, ó. Entrai pela porta estreita, que é o entendimento, porque larga é a porta, a falta de entendimento, que também é de Deus, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, do ano 70, e muitos são os que entram por ela. Você vê que a maioria ali passou pela grande tribulação. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora olha o 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós. Veja só que Mateus está escrevendo ali, que vem até vós, que vem até vocês, judeus de Israel, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Coincidentemente, isso sempre vai existir. Paulo, quando manda uma carta para Timóteo dizendo que eles estavam passando pela grande tribulação, e Paulo faz uma relação ali de pessoas que, coincidentemente, essas pessoas avarentas, né, que não têm amor a Deus, enfim, essas pessoas existem hoje também. Só que esses últimos dias foram os últimos dias de Israel, porque todos ali já estavam vivendo os últimos dias. Eles não sabiam que a grande tribulação seria no ano 70, mas estava à porta. Né? Hebreus 10, 37, Paulo diz, em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Ele sabia que a volta de Jesus era ali iminente, que poderia ter sido a qualquer momento. Mas o único discípulo de Jesus que creu e passou pela grande tribulação foi João, porque Jesus disse a Pedro, importa que João esteja vivo até que eu volte. Pois se Jesus não voltou, João deve estar com mais de 2000 anos. Ele e outras pessoas, né? Que Jesus disse, uns que aqui estão não morrerão até que vejam o Filho do Homem vindo nas nuvens. Então a volta de Jesus foi um ato simbólico ali, que foi a destruição de Jerusalém. Mas veja, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vocês, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos. Então essa palavra ela não foi profética, foi para aquela época ali de Israel, né? Mateus 24, o Sermão da Montanha, tudo foi para Israel.
Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi para Israel. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. Nós somos os gentios remanescentes, já nascemos com tudo pronto. Estamos cumprindo aqui cada um a missão de Deus. Nós não vamos passar um segundo, nem antes, nem um segundo depois, daquilo que o Senhor já determinou para mim e para você. O nosso livro já foi fechado e isso nos faz descansar e repousar nele. Então você vê que a porta estreita, que Mateus estava narrando aí, era o entendimento. E a porta larga era a falta de entendimento. Então aquele que tinha o entendimento gerava o quê? Gerava espírito. E aquele que não tinha entendimento gerava o quê? Prostituição. Coisas erradas promovidas pela carne. Mas é Deus que dá o entendimento a uns e não dá o entendimento a outros. Tudo é dele. Tudo no script de Deus. Então, respondendo à pergunta da mensagem, se inferno significa sepultura, para onde eu vou? Para onde você vai? Para onde os homossexuais, os assassinos, os corruptos, os ateus, os terroristas, para onde? Todos vão para a sepultura. O Espírito é perfeito. O Espírito é perfeito. Perfeito. Deus nos vê em Espírito. Tá certo, queridos? Então é isso aí. Então eu peço que você aí acesse a playlist do canal. Tem mensagens focadas em determinado tema. Muito bom para a gente crescer na graça e no conhecimento. E principalmente compartilhar com outras pessoas. A playlist do canal. Eu peço que você acesse. Se você não é inscrito e inscrita no canal, eu peço que você se inscreva no canal Acorda Povo de Deus. Clique no sininho e coloque todas. Para que toda vez eu colocar uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você. Dê um like. Dê um joinha, deixe seu comentário e principalmente compartilhe aí com outras pessoas, no seu grupo de WhatsApp, no Facebook. Não bata de frente, diga simplesmente eu creio nisso aí. Se for um filho gerado da livre, ele vai entender. Se for um filho gerado da escrava, é um eleito, um abençoado, mas Deus decidiu não dar o entendimento a eles. Por isso que eu digo que nós somos um povo privilegiado. Nós descansamos, repousamos e contemplamos o reino de Deus que está dentro de nós, que é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Glória a Deus por isso, tá bom? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.